Abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 21, versículos de 1 a 32. A minha água foi arrebatada aqui. Vai pegar, né? Êxodo 21, 1 a 32. Quero agradecer muito a Deus, você que está aqui nessa noite, muito mesmo. Tem algumas pessoas que eu já conheço de algum tempo, estão com a gente, outros pela primeira vez. Então busque melhor assento, você que está na galeria, fique com redobrada atenção, aqui embaixo também. Êxodo 21, de 1 a 17. Eu vou dividir essa mensagem. Inicialmente eu iria falar até o 32, mas eu comecei a preparar e vi que até o 17 já seria um bom material para a gente fechar, aplicando sobre a importância que Deus dá à vida. A vida. Eu tenho, assim, acompanhado com alguns informes a saúde de uma pessoa muito querida, de alguém próximo a uma pessoa muito querida aqui de nossa igreja. E tem sido, assim, um momento interessante, um tempo, porque é uma pessoa que ficou afastada do nosso convívio durante 10 anos. Quase 10 anos, né? E a enfermidade do pai nos reaproximou. E é interessante que ela sempre me manda alguns informes. De pastor, meu pai está assim. Meu pai acordou bem hoje. Meu pai não quer tomar remédio. Meu pai está desistindo de viver. Meu pai hoje está bem. Está dormindo. Como a vida é importante, né, gente? E tem gente que só aprende a valorizar a vida quando está perto de perder alguém querido, não é verdade? A morte humaniza o ser humano. A morte do outro, obviamente. E a gente passa a ficar mais sensível. Alguém já disse, amados, que o ideal seria que todos nós tivéssemos pelo menos uma vez a cada mês, a cada 2 meses, visitando, por exemplo, o INCA, onde você vê gente lutando para viver. Nós somos muito desleixados em relação à vida. E por mais que essa porção bíblica, a partir agora do capítulo 21 até o capítulo 23, sejam textos que falam a respeito de leis, os estudiosos chamam de leis casuísticas, isto é, são leis condicionadas, aplicadas à realidade e condição de cada pessoa, diferente das leis apodídicas, que são leis mais gerais, mais taxativas, do tipo, não faça isso, não faça isso, não faça aquilo outro, faça isso. As leis casuísticas são sempre precedidas pela conjunção se. Se você fizer isso, se você fizer aquilo. Então, tanto os 10 mandamentos, que são leis apodídicas, quanto as leis dos capítulos 21 a 23 de Êxodo, que são leis casuísticas, fazem parte daquilo que os estudiosos chamam de Código da Aliança. Que, se você não sabe, trata-se de um dos códigos legais mais antigos do mundo. É matéria da Faculdade de Direito. Na introdução ao estudo do direito, há um tempo na disciplina que se estuda sobre o direito hebraico. Estou certo, meus advogados? Direito hebraico. E no direito hebraico se estuda o código. Esse código legal. Então é muito tenso. Eu me debrucei a semana toda dizendo como tratar um tema assim, que os advogados aqui, quem ama o direito, vai gostar muito. Eu soube até de gente que vai até assistir agora pelo YouTube depois, porque gosta desse tema. Mas a proposta do Código da Aliança, amados, não é pura e simplesmente falar de lei, mas é falar do espírito que está na lei, que é a vida.
Então, eu procuro sempre colocar o título de mensagem, alguma coisa para chamar a atenção. Então, me veio essa frase de uma canção apócrifa, profana, mas de todo modo vai nos ajudar a lembrar. É preciso saber viver. É preciso saber viver. E o olho está direcionado a você para que a vida realmente seja o centro da sua reflexão a partir desta mensagem. Abra sua Bíblia, se você percebe que alguém não tem, esteja com ela ou ajudando-a, acesse sua Bíblia, mas, por favor, fique concentrado naquilo que a gente tem de texto para a mensagem. Êxodo 21, 1 a 17. Estes são os estatutos que proclamarás a eles. Se comprares um escravo hebreu, ele te servirá por 6 anos, mas no 7º terá liberdade, de graça. Se ele veio sozinho, sairá sozinho. Se veio casado, então sua mulher sairá com ele. Se seu senhor lhe tiver dado uma mulher, e esta lhe tiver dado filhos ou filhas, a mulher e os filhos dela pertencerão ao seu senhor. Ele sairá sozinho. Mas, se esse escravo afirmar, amo o meu senhor, a minha mulher e os meus filhos, não quero a liberdade, então seu senhor o levará diante dos juízes, o encostará na porta ou no batente da porta, lhe furará a orelha com uma agulha grossa, tornando-o escravo para sempre. Se um homem vender sua filha como escrava, ela não terá liberdade como os escravos. Se ela não agradar ao Senhor, a ponto de ele não a querer mais, então permitirá que ela seja resgatada. Não poderá vendê-la a um povo estrangeiro, por ter sido desleal para com ela. Mas, se entregá-la por mulher a seu filho, darás a ela o direito de uma filha. Mas se tomar outra mulher, não poderá diminuir os mantimentos, as roupas, nem os direitos conjugais da primeira. Caso ele não cumpra essas 3 obrigações, ela será libertada de graça. Quem ferir um homem, levando-o à morte, certamente será morto. Se, porém, não for algo planejado, mas Deus que o permitiu, então te designará um lugar para onde ele fugirá. No entanto, se alguém matar de propósito seu próximo com traição, terás de tirá-lo até mesmo do meu altar, para que morra. Quem ferir seu pai ou sua mãe, certamente será morto. Quem sequestrar uma pessoa e vendê-la, ou mesmo se ficar com ela em seu poder, certamente será morto. Quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe, certamente será morto. Deus, por favor, que a tua palavra alcance aos nossos corações, de modo que não tenha impedimento algum, para que ela flua em nosso meio. Que possamos tirar a água da pedra, encrostada na pedra, e que ela nos sacie nesta noite, de modo sobrenatural, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém. A grande ideia desta passagem, Michael, qual é? É a seguinte expressão: o fato de Deus ter nos dado a vida, ao mesmo tempo em que é um grande privilégio, é uma grande responsabilidade. É um grande privilégio, é ou não é? Porque é gostoso viver. É bom viver, não é? Acordar, estar respirando o ar puro, tomar um café da manhã, queijo, presunto, pãozinho, leitinho, cafezinho, ir para o trabalho, ir para a escola, os meus queridos aí do Tereza Pinheiro, encontrar aquele ambiente tão alegre, tão festivo entre os colegas, ambiente tão saudável, Cleusa Jordão, todo mundo dizendo, queremos aprender, ó conhecimento, chega até as nossas mentes. Mauro Sérgio da Cunha, ou os que podem estudar em escola particulares, o CEIM, o COSAF, Cecília Meirelles,
e todo mundo estudando, dizendo Deus é bom. Chega na hora do almoço, chega em casa, é bom viver, amados. Por exemplo, é bom fazer aniversário, é ou não é? Eu completei 42 anos no último dia 26, centenas de mensagens no WhatsApp, poucos presentes, mas centenas de mensagens. Pastor, o presente, aí mandava uma imagem, mas como é bom viver. Paulinho faz aniversário no meu dia, eu não esqueci de você, amado, mas como é bom viver. Mas, amados, viver é um grande privilégio, mas também é uma grande responsabilidade. A gente precisa saber viver. É preciso saber viver. A primeira porção desse texto, nós encontramos as leis acerca dos escravos hebreus. Quem conhece um pouco de legislação sabe de que a pobreza nos países antigos, nos tempos antigos, várias civilizações tinham como fator de pagamento de dívidas o fato das pessoas se oferecerem para serem escravos. Elas se tornavam escravas por não poderem pagar dívidas. Já pensou se isso continuasse até o nosso dia, aos nossos dias? Então era muito comum as pessoas comprarem, se oferecerem como escravos, e as pessoas que podiam fazer isso, comprarem escravos. Essa legislação, Código da Aliança, está referindo-se exatamente ao fato de escravos hebreus, escravos do meio do povo. Essa legislação não valia para escravos estrangeiros. Estes não tinham nada de direitos. Eram muito próximos àquilo que nós vivemos no Brasil com a escravidão negra. Mas os escravos hebreus, os escravos da mesma nação, os compatriotas, eles só poderiam permanecer escravos, preste atenção, durante 6 anos. Se comprares, versículo 2, um escravo hebreu, ele te servirá por 6 anos. No 7º ano, teria liberdade, de graça. É aquilo que mais tarde Israel vai chamar de ano do jubileu. Ano que os escravos eram libertados, de 7 em 7 anos. Se ele veio sozinho, versículo 3, sairá sozinho. Se ele veio casado, sairá casado. Agora, se no período da escravidão a pessoa entrou solteiro, e o Senhor ofereceu uma mulher, ele se casou, e essa mulher teve filhos. Quando chegasse ao tempo da liberdade deste escravo hebreu, ele seria libertado. Sua família ficaria com o Senhor, porque a família era propriedade do Senhor. E havia então um ritual, amados, muito assim interessante. É bom a gente refletir sobre isso, porque diz o versículo 4, que se esse escravo afirmasse assim: amo o meu Senhor, a minha família, a minha mulher e os meus filhos, eu não quero a liberdade. Então o Senhor o levaria diante das autoridades, os juízes, o encostaria na porta, ou no batente da porta, imagine aquele porta, ele teria sua orelha furada com uma espécie de agulha grossa, e ele seria considerado escravo para sempre. Tudo por amor à família. O escravo poderia dizer o seguinte: não, eu não posso eu ser livre, a minha família, eu conheci a minha mulher aqui, eu tive os meus filhos aqui, eu abro mão da minha liberdade, porque de que me vai valer ser liberto solteiro se eu amo a minha mulher, se eu amo aos meus filhos? Gente, preste atenção nisso. Isso é incomum em qualquer outro código de lei da antiguidade. Você vai estudar entre os babilônios, entre os hititas, entre os sumérios, entre os cananeus, você não vai encontrar isso. O tempo da escravidão teria que ser limitado a 6 anos, e caso ele entrasse sozinho, sairia sozinho, entrasse casado, sairia casado, mas se ele entrasse solteiro e constituísse família, ele poderia dizer em alto e bom som: eu quero ser escravo, porque eu não posso ficar sem a minha
família. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Eu amo a minha família. Eu não posso ser livre sem ela. Uma outra condição, no versículo 7, diz que se um homem vender sua filha como escrava, imagina um homem em dívidas, e ele vende a sua filha para ser concubina de um senhor. Ela não terá liberdade como os escravos, porque ela foi contraída para si como uma esposa, mesmo que seja uma segunda ou terceira esposa. Se ela não agradar ao Senhor a ponto dele não a querer mais, tudo bem. Só que ele vai permitir que ela seja resgatada, isto é, que ela seja comprada. E ele não vai poder vender essa concubina para uma pessoa estrangeira, uma pessoa alheia ao povo de Deus. Porque isso o tornaria desleal para com ela. Ele já foi desleal ao abandoná-la. O homem que abandona a família é o quê? Um desleal, um irresponsável, um mau caráter. Isso não é de hoje, deste tempo. O Senhor compra uma mulher para lhe servir de concubina e de repente ele não gosta mais dela e deixa no canto, a despreza. A legislação é para proteger a mulher. Tem gente que fala, a Bíblia é machista. Leia a Bíblia melhor. A legislação mosaica aqui, o Código da Aliança, é para proteger os direitos da mulher. Não tinha Maria da Penha na época, mas já havia o Código de Deus para dizer o seguinte: a mulher precisa ser respeitada. Ouça mais, mulheres, para você se defender contra aqueles que falam, ou principalmente as feministas que falam que a Bíblia é um livro machista, que não sei o quê. Olha só. Mas se entregá-la, versículo 9, por mulher a seu filho, dará a ela o direito de uma filha. Se o homem contratasse ou comprasse uma escrava para ser mulher do seu filho, ela deixaria de ser escrava e passaria a ter os direitos de uma filha. Repita comigo, direitos de uma filha. Sabe o que é direito de uma filha? Poderia sentar na mesa, seria chamado de minha nora, os filhos seriam netos, e por aí vai. Direitos de uma filha. Mas, versículo 10, olha a proteção divina nesse código de leis. Mas se tomar outra mulher, não poderá diminuir os mantimentos, as roupas, nem os direitos conjugais da primeira. Se o Senhor dissesse o seguinte, eu vou arrumar uma outra mulher, ele não poderia diminuir a comida dela, os mantimentos. Se eu só abrir um parênteses histórico aqui, bem diferente na história da escravidão no Brasil, né? As mulheres negras, as mucamas, eram praticamente usadas pelos senhores. Os filhos dos senhores tinham a sua iniciação sexual com as negras. Os filhos os mestiços eram abandonados à própria sorte, desgraçados. E aqui nós temos um código de leis que diz o seguinte: não, se é a mulher do seu filho, tem que ser tratada como filha. E se você abandonar, não pode diminuir direito de se alimentar, pensão alimentícia, roupas, o direito de ter roupas da melhor qualidade, e nem os direitos conjugais. Me perdoe a franqueza, eu sei que temos pessoas aqui de novos de idade, mas direitos conjugais é relações sexuais dignas. Tinha que honrar o compromisso de dignidade moral e sexual. Caso ele não cumpra essas 3 obrigações, ela será libertada de graça. Porque ela é livre, não é escrava. Deus ama a justiça, amados. Salmo de número 33, versículo 5 diz: ele ama a justiça e o juízo, e a terra está cheia da bondade do Senhor. Nós estamos diante de uma das legislações mais antigas do mundo. Os 10 mandamentos dizem respeito a situações de princípios gerais. Agora nós estamos diante
de leis que correspondem a situações diárias. Nós temos, amados, que afirmar de que essas leis não eram propriamente leis a serem impostas, mas direitos humanos a serem respeitados. Esta lei não autentica a escravidão, apenas diz o seguinte: já que ela existe, e a escravidão existe desde os primórdios da civilização, há princípios éticos e morais que precisam ser aplicados. Em Êxodo 18, 17 a 26, Moisés precisou chamar para si anciãos, juízes, para legislar os mais diversos casos. Então, o Código da Aliança seria a Constituição, os princípios legais escritos para poder servir de orientação. Desde as mais primitivas sociedades, as mais tradicionais sociedades, não existe sociedade primitiva, há necessidade de leis, de ordem. E esses princípios, amados, são básicos. O Código Hebraico é básico para o entendimento. Até hoje, em alguns votos dos nossos juízes do Supremo Tribunal Federal, alguns mencionam também elementos do Código Hebraico. O Código de Hammurabi, que é mais ou menos do mesmo tempo, também recebeu e doou influências. Em cada situação explicitada aqui, nós identificamos um senso de proteção a quem? À vítima, ao fraco. Deuteronômio vai estar dizendo algo mais para acrescentar. Depois de 6 anos, quando o escravo fosse libertado, ele não seria libertado como a princesa Isabel fez. Declara-se que agora no Brasil não tem mais escravidão e os negros foram entregues à própria sorte, sem direitos algum, habitando em cortiço no centro da cidade. E aí veio o pessoal do Bota Abaixo, expulsou os negros de lá, foram para as favelas e aí deu no que deu. Os negros até hoje precisam de cotas de afirmação. Não vou entrar em méritos se concorda ou não, mas acredito que a gente tem que ter algum tipo de política de reparação, de um jeito ou de outro. Os escravos, amados, segundo Deuteronômio 15, 13 e 14, ouça a leitura. E quando deixares ir livre, não despedirás vazio. Liberalmente o fornecerás do teu rebanho, da tua eira, do teu lagar, daquilo que o Senhor teu Deus tiver abençoado, lhe darás. O escravo era libertado depois de 6 anos, amados, e recebia ainda um soldo, recebia ainda uma indenização, recebia ainda um investimento por parte do Senhor. Mas o escravo, amados, que constituísse família, não desejasse ser liberto sozinho, ele era marcado na orelha. Por quê? Porque a orelha é parte integrante do órgão da audição, simboliza boa vontade em obedecer. É como se o escravo dissesse o seguinte: eu estou disposto a obedecê-lo. Uma mulher que era vendida para ser esposa não podia ser tratada como escrava. A mulher tinha que ser bem tratada. A mulher nos tempos bíblicos, amados, a partir dessas leis, deveria ser tratada não como bem, meu bem, mas não como bem, como uma pessoa. Pessoa. Quando a gente faz uma relação com a escravidão no Brasil, a gente passa mal. Olha para mim, a gente passa mal. São 12 milhões de escravos. Quase 40% vieram para o Brasil. O número incrível deles morriam no trajeto. A Lei Áurea apenas... Eu costumo dizer, amados, de que a abolição da escravatura no Brasil, o modo como foi feita, foi uma das piores formas de escravidão que já existiram no mundo. Os negros perderam seus direitos, perderam seus nomes, perderam seus rostos, perderam seus registros. Essa semana passada que eu descobri o que Rui Barbosa fez quando era ministro no período primeiro da República, chamado República Velha. Ele manda queimar os documentos relacionados aos contratos de senhores de escravos. Na lógica de Rui Barbosa,
dizem os historiadores, era para que ninguém senhor, porque os senhores de escravos, depois da abolição, entraram com recursos junto à coroa para receber, junto à coroa inicialmente, né? Mas depois a república de maneira mais concreta, porque o fim da escravidão foi o fim da monarquia. A república só chegou no Brasil porque a escravidão já não interessava mais aos interesses dos senhores e por conta de outras políticas estavam interessados no trabalho do imigrante, não quiseram aproveitar a mão de obra que já havia aqui, numa tentativa também de branqueamento da sociedade brasileira. Queriam porque queriam que, em vindo mais imigrantes brancos, nós deixássemos essa nódoa, essa mancha na nossa história. Por isso que Florestan Fernandes, essas facetas, todas estas e algumas das que você poderia estar compreendendo historicamente, imprimiram à abolição um caráter de uma expoliação. Palavras do professor Florestan Fernandes. Expoliação extrema e cruel. Mas Deus nunca quis que isso acontecesse. Essas leis acerca dos escravos hebreus eram leis para proteger o fraco e o oprimido. A segunda porção de leis são as leis acerca dos homicidas. Versículos 12 a 17. Quem ferir um homem, e a palavra no grego, no hebraico aqui, para ferir, significa golpear, matar, levando-o à morte, certamente será morto. Se, porém, não for algo planejado, se for um crime culposo e não doloso, como uma expressão que a gente usa hoje, o culposo é sem intenção de matar, mas Deus permitiu, isto é, aconteceu. Aconteceu, a pessoa estava caminhando na rua e de repente estava um homem pegando uma enxada e pegou a enxada e pá, sem querer, não olhou, acertou na cabeça do homem, morreu. Não teve intenção de matar. O que acontece? Ele então te designará um lugar para onde ele fugirá. Havia uma cidade, havia um lugar, uma aldeia que ele poderia fugir para tentar se justificar depois diante das autoridades e explicar a situação. No entanto, se alguém matar de propósito, repita comigo, matar de propósito, seu irmão com traição, terás de tirá-lo até mesmo do meu altar. Porque havia também algumas pessoas, amados, mais tarde você vai ver um relato de Adonias, por exemplo, um outro filho de Davi. Salomão estava querendo matá-lo já há algum tempo, então ele pegou nas pontas do altar. Daí que o pessoal do toque do altar criou essa música. Então toca na ponta do altar. A ideia de tocar na ponta do altar é fugir do flagrante e tentar se proteger da morte, da ação do Estado, da pena de morte. Mas o texto está dizendo, amados, nessa lei, de que se alguém matar de propósito, um crime doloso, terás de tirá-lo até mesmo do meu altar, para que morra. Vida por vida. Aqui nós temos um espírito aqui da chamada lei do talião, olho por olho, dente por dente. É do mesmo contexto histórico. Quem ferir seu pai ou sua mãe, certamente será morto. Ferir pai e mãe, meu Deus do céu, ferir aqui é a mesma palavra no hebraico, naká, golpear, castigar. Até nesse tempo, amados, havia gente que tinha esse tipo de prática. Quem ferir pai e mãe, morto. Versículo 16. Quem sequestrar uma pessoa e vendê-la, ou mesmo se ficar com ela em seu poder, certamente será morto. Gente, hoje o Código Penal chama de crime hediondo. Naquele tempo, não. Era crime passivo de pena de morte. Quem sequestrar uma pessoa e vendê-la, ou mesmo se ficar com ela, certamente será morto. Versículo 17. Quem amaldiçoar seu pai e sua mãe, não precisa nem ferir. Amaldiçoar.
Eu ia falar uma palavra que eu ouvi ontem, né? Que é uma palavra de maldição aquela, né? O meu pai é um pi! Amaldiçoa pai e mãe. Certamente será morto. Que a Bíblia manda a gente fazer o que com pai e mãe? A Bíblia fala para a gente fazer o que com pai e mãe? Então, amados, não ferir qualquer tipo de pessoa. Havia o homicídio culposo, sem intenção de matar, o crime involuntário, acidental. O autor não deveria morrer, não. Mas ele deveria se refugiar numa cidade de refúgio, esse era o nome, ou se agarrar nas pontas do altar. Agarrar na ponta do altar. Tinha que agarrar na ponta do altar. Não podia. Agora, o crime proposital, o chamado doloso, eu estou falando aqui que o Código Penal define assim no artigo 18. Trata-se do crime doloso, quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo. No mesmo artigo, culposo é quando o agente deu causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia. O doloso, amados, pena de morte, com base em Gênesis 9:6. Quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. O que é pena de morte? Pena de morte, ou pena capital, é o processo pelo qual a pessoa é morta pelo Estado, como punição pelo crime por ela cometido. Ah, pastor, mas a questão do sequestro. Hoje nós temos o sequestro sendo caracterizado como crime. Artigo 148 do Código Penal. Trata do sequestro e do cárcere privado. Há uma distinção específica a respeito disso. Privar alguém de sua liberdade mediante sequestro ou cárcere privado, a pena reclusão hoje de 1 a 3 anos, mas os autores do direito discutem muito sobre essa questão de sequestro e ainda essa lei exige várias interpretações e tende a ser ainda mais endurecida e precisa ser. Mas o que a Bíblia diz sobre isso, sobre a lei? Ah, pastor, só está falando de lei. Que mensagem sobre direito? Eu não quero estudar isso, mas a Bíblia diz, 1 Timóteo 1, 9 e 10, sabendo que a lei não é feita para o justo, mas para os injustos e obstinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreligiosos, para os parricidas, filho que mata o pai, e madricidas, filho que mata a mãe, para os homicidas, para os devassos, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros e para o que for contrário à sã doutrina. A lei foi feita para os injustos, não para os homens de bem. Questão de ferir pai e mãe, amaldiçoar pai e mãe, eu preciso dizer, amados, de que os filhos que não têm respeito pelos pais vão ter respeito por qual autoridade? Filho que não respeita pai e mãe, quer fazer tudo do seu jeito. E eu quero que você olhe para mim, filho e filha. A Bíblia chama homens e mulheres que não respeitam seus pais de desafeiçoados. 2 Timóteo 3:3. Gente sem afeto natural, irreconciliável, caluniador, incontinente, cruéis e sem amor para com os bons. Essa porção acerca dos homicidas é muito séria, porque fala que matar é prerrogativa divina. Existia pena de morte no tempo bíblico por conta disso. Matar é coisa que Deus pode fazer, o homem não. O homem não. Mesmo que matar seja tomado como uma atitude justa em algum momento, Luiz Felipe Pondé fala isso no seu livro, não matar implica que não temos que matar nunca, em hipótese nenhuma. É preciso saber viver.
que a gente pode ter de outras aplicações nesta mensagem? Primeiro, a escravidão de pessoas é a forma mais vil de se tratar um ser humano, criado à imagem do próprio Deus. Eu sei que todos vão concordar nisso. O homem criado à própria imagem de Deus, a imagem de Deus, homem e mulher. Nós não poderíamos aceitar absolutamente essa ideia de escravidão, ainda vigente, amados, nos nossos dias, em alguns cantos do nosso país. Há senadores da República, políticos renomados, que já foram denunciados por trabalho escravo. Sobretudo aquele, não vou falar o nome não. Há pessoas ali da nossa República. Investiguem. Ainda há trabalho escravo no Brasil. Em países do mundo, a escravidão, amados, eu me lembro do hino, do Inário para o Culto Cristão, que estou fazendo, se sou cristão. Havia miséria insulta os céus. A miséria é uma forma de escravidão. E essa é uma forma vil, tremendamente vil, de tratar o ser humano. Temos de denunciar isso. Temos que valorizar a vida com igualdade. Com igualdade. Outra aplicação, o amor à família faz parte do espírito do escravo com a orelha furada. Eu fiquei encantado, amados. O escravo com a orelha furada é aquele que fala, não, eu amo a minha família. Você está disposto, amado e amada, a se sacrificar em prol da sua família? Quer ver um exemplo normal e comum que isso pode acontecer? Você recebe uma proposta para ganhar uma fortuna fora da sua cidade. Você é homem, eu estou falando com você. E aqui você está ganhando uma merreca que está dando para sobreviver, não para viver. Mas só que a oferta é o seguinte, você tem que trabalhar aqui durante 2, 3 anos, não dá para trazer família não, hein? É ruim, é você. Fala, não, por amor à minha família, fura minha orelha. Fura minha orelha. Eu quero ser marcado como escravo, desde que eu esteja junto com a minha mulher e os meus filhos. Nenhum sucesso na vida compensa um fracasso dentro de casa. É preferível comer arroz, feijão e ovo com a família reunida do que comer filé mignon sozinho, lá fora. Sabe-se Deus como a sua família está aqui. Às vezes até a família está bem, porque o cara deposita dinheiro, né? Amada, eu vou para os Estados Unidos. Quando você vai ficar lá? Uns 2, 3 anos. Mas eu mando dinheiro para você. E a mulher então recebe dinheiro, né? E dólar, valoriza aqui no Brasil. Começa a comprar as coisas, né? O governador Valadares tem muito disso, né? Ai, começa a comprar coisas, todo mundo fala, ó, fulano de tal reformou a casa. O marido dela está nos Estados Unidos. Tá mandando dinheiro todo mês. Olha só que reforma da casa dela. Mas a mulher está infeliz, gente. Só fala com o marido pelo Skype. O filho está crescendo, o pai não está vendo. Tem camarada que a mulher está grávida, ele viaja. Quando volta, o filho já está se casando. É um exagero, mas a ideia é de que fica muito tempo fora. Não conhece mais o filho. Não conhece. O filho chega para o pai e fala, monstro, não é pai. Calma, eu sou pai. Há crianças, amados, que chamam os vizinhos de pai. Na igreja. Então nós precisamos, amados, ter esse espírito do escravo com a orelha furada. Nesse sentido, eu quero estar junto com a minha família sempre. Eu não posso ser livre e deixar minha família como escravo. Não posso. Eu vou ficar junto de casa. Valoriza a sua família. Terceira aplicação. A mulher recebe uma deferência honrosa que nenhum dos povos antigos vai lhe garantir. Eu gosto muito disso, amados, de saber que na Bíblia a mulher é valiosa, é valorosa. Minhas irmãs, leiam mais a Bíblia. Talvez não exista um livro mais libertário para a mulher do que a Bíblia. Não fica assistindo Jandira Fegali falar, não. Leia a Bíblia. Não fica assistindo essas feministas de plantão, Marta Suplicy, aquela Marília Gabi Gabriela e outros, não. Leia a Bíblia valoriza a mulher, amados.
Jesus valorizou a mulher, está lá em João 8, tá ou não está? Chega uma mulher em flagrante adultério, pega em flagrante adultério, a mulher adultera sozinha, sim ou não? Mas cadê o cara? Deixaram o cara para lá, trouxeram a mulher toda nua, toda envergonhada, expôs diante de Jesus, dizendo aqui, olha essa devassa, foi pega em flagrante adultério. Jesus olha de um lado, olha do outro, se ajoelha e começa a escrever no chão, dizendo, eu não estou nem aí com isso. Ignora completamente. Os homens ficam incomodados com aquela atitude assim, como que desrespeitosa, desleixada de Jesus, que não está nem aí, está escrevendo no chão. Jesus então se levanta e diz o seguinte, vem cá. Quantos aqui nunca cometeram pecado? Nunca. Pode atirar a primeira pedra. A palavra de Deus vai dizer que todos saíram uma a uma, a começar dos mais velhos. Por que os mais velhos saíram? Envergonhados, disseram o seguinte, poxa vida, gente, eu já tenho idade, deveria ter maturidade, mas eu também já pequei tanto, vivi muito, pequei tanto, quem sou eu para ficar condenando essa pobre mulher? Eu vou sair daqui que eu estou com vergonha. A mulher fica sozinha ali, desnudada, tentando juntar os trapos para esconder os seios, as partes íntimas, flagrante adultério. Ela tinha ainda provas reais do ato que ela estava cometendo ali. Jesus chega para ela e fala, minha filha, onde estão os teus acusadores? Já foram, Senhor. Eu não te condeno. Vai recomeçar sua vida, vai, minha filha. Vai recomeçar sua vida. Começa tudo do zero. Reset para você. Vamos começar de novo. Tudo de novo. Jesus valoriza a mulher. Jesus valoriza tanto a mulher que ele poderia ter vindo ao mundo já adulto. Sim ou não? Sim ou não, gente? Mas ele resolveu vir de uma mulher para valorizar a mulher. Na cruz do Calvário, essa mesma mulher estava ao seu pé, ao pé da cruz. Não aos pés, porque cruz só tem um pé. Então, ao pé da cruz. E Jesus se preocupa com essa mulher e diz, mulher, eis aí o teu filho, apontando para João. João, cuida dela como se fosse sua mãe. Jesus valoriza tanta mulher que quando ele foi ressuscitado, quais foram as primeiras testemunhas da sua ressurreição? As mulheres. As primeiras testemunhas da ressurreição foram as mulheres. Jesus, Deus, valoriza a mulher. A pena de morte foi uma estratégia divina para incutir um senso de respeito à própria vida. A pena de morte foi fundamentada naquilo que a gente poderia chamar de princípio da proporcionalidade. Moisés repetiu aquilo que a lei do talião. Quem ferir o outro, de modo que este morra, também será morto. Olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Êxodo 21, 12 e 24. Essa lei visava impedir abusos por parte de se requerer justiça. Quem perdesse um olho não poderia cobrar 2 olhos do outro. Era um olho só, olho por olho. Qualquer jurista, amados, inteligente, vai admitir que essa lei foi um avanço na compreensão do que a sociedade poderia entender de respeito à vida. Mas sabemos que Jesus mostrou um caminho mais excelente. A minha televisão aqui acabou, tá? Fechou aqui. Depois tem que ver se algum cabo em cima me interrompeu aqui. Jesus ampliou esta lei ao dizer em Mateus 5, 38 e 39, ouviste que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Em outras palavras, olhe para mim, eu estou dizendo que a pena de morte foi uma estratégia divina
para aquele tempo, para incutir respeito à própria vida. Mas em nosso tempo, dá um clique aí, meu filho, por favor. Em nosso tempo, a pena de morte não iria cumprir esse papel, pois vivemos em um estado corrupto. Vivemos em um estado corrupto. E nós já temos uma pena de vida. Logo, não precisamos de uma pena de morte. No Código da Aliança era necessário, porque Deus estava ali sendo o legislador do povo. Abusos iriam ser tratados e corrigidos. Agora, no que diz respeito à pena de morte, não existe erro processual. Existe? O cara já morreu. Então, nos nossos dias, eu não defendo, embora haja teólogos que defendam isso, eu não defendo base bíblica para a pena de morte nos nossos dias, porque nós vivemos sob um Estado que é corrupto. Nós estamos em Romanos 13, que temos que defender e respeitar as autoridades, mas ao mesmo tempo estamos em Apocalipse 13, que vai falar de que o Estado é uma besta. É um monstro maligno. O Estado é mau. No Brasil, pena de morte é matar nordestino, negro e pobre. Mas no Brasil, amados, já existe pena de vida. Não precisamos de uma pena de morte. Pena de morte é uma coisa tão injusta. Eu concordo com o bispo Hermes Fernandes. O próprio Jesus foi condenado à morte inocentemente. Olha para mim, se Jesus foi levado à morte inocentemente, imagine a maioria dos nossos. Outra aplicação, Michael. Jesus exorta a todos nós que os que fazem da morte sua vida terão a própria morte como recompensa. Jesus foi contra a pena de morte. Posso lhes afirmar categoricamente. Num episódio, então, no final de sua vida, me tornou clara essa visão. Pedro cortou a orelha de Malco. Mateus 26, 52. Jesus repreende a Pedro dizendo: embanha a tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Nós não podemos fazer da morte a nossa vida, porque senão a gente vai ter a morte como nossa recompensa. E por fim, Jesus é a nossa vida que supera a iminência da nossa própria morte. Jesus vai dizer em João 10:10, o ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham e a tenham em abundância. Jesus é o maior agente de promoção da vida. Ele jamais poderia concordar com a morte. E o espírito da lei, amados, é justamente essa. Paulo, quando vai escrever aos Gálatas, e eu quero terminar com essa lembrança, para você dizer e crer absolutamente comigo, Gálatas 5:1, para a liberdade foi que Cristo nos libertou, portanto permanecei firmes e não vos sujeiteis novamente a um jugo de escravidão. Nós não estamos mais presos à lei. O código da aliança valeu, mas não permaneceu na nova aliança. Hoje nós temos Jesus, Ele é o príncipe da paz, Ele é o agente da nossa vida. Ele nos dá a vida eterna, uma vida que supera a nossa própria vida. E Ele nos ensina que nós temos que valorizar a vida acima de qualquer outra coisa. Desculpe-me se eu estou sendo empolgante ou empolgado, talvez não empolgante. Nós devemos dar um viva a vida todos os dias quando estivermos acordando. Por quê, Michael? Porque o fato de Deus ter nos dado a vida, ao mesmo tempo que é um grande privilégio, é uma grande responsabilidade. Viva a vida. Não sei se você já ouviu, conta uma lenda, que uma vez uma mulher pobre tinha uma criança no seu colo. E passou diante de uma caverna e escutou uma voz misteriosa que lá de dentro dizia: entre e apanhe tudo que você desejar, mas não esqueça do principal.
Lembre-se, porém, de uma coisa: depois que você sair, a porta se fechará para sempre. Portanto, aproveite a oportunidade, mas não se esqueça do principal. A mulher entrou na caverna e encontrou muitas riquezas. Fascinada pelo ouro, pelas joias, colocou a criança no chão e começou a juntar ansiosamente tudo que podia no seu avental. A voz misteriosa falou novamente: você só tem 8 minutos. E ela foi. Esgotados os 8 minutos, a mulher carregada de ouro e pedras preciosas correu para fora da caverna e a porta se fechou. Lembrou-se então de que a criança lá ficara e a porta estava fechada para sempre. A riqueza durou pouco e o desespero para toda a vida. Não se esqueça do principal. O sábio Salomão vai dizer uma coisa em um determinado trecho de Provérbios, citação livre. Há quem se enriqueça tendo muito pouco. E há quem se empobreça, mesmo possuindo grande riqueza. Há muitas pessoas que talvez você conhece, você que trabalha para esses magnatas, que são tão pobres que só tem dinheiro. São tão pobres que só tem dinheiro. Tem os filhos, mas para cada filho tem 2 babás. Que tipo de vida é essa? É preciso saber viver, gente. Para saber viver, precisa valorizar a vida. E a vida que precisa ser valorizada é essa. Primeiro, Deus. Segundo, a família. Vale a pena, amados, ter a orelha furada por amar a família. E vale a pena também valorizar a vida. Ninguém tem direito de tirar a vida de ninguém. Ninguém tem direito. Porque Jesus não nos autoriza isso. Os homens queriam apedrejar aquela mulher. Ele disse: não, eu não condeno. Recomeça a sua vida. Talvez você esteja aqui nesta noite e você já tenha dito para si mesma que você vive uma droga de vida. Meu querido, minha querida, a vida é o maior presente que Deus te dá. Mas é o presente que você precisa usá-lo, se apropriar dele, com um baita senso de responsabilidade. Eu vou terminar com um ditado que tem carregado a minha vida, tem conduzido a minha vida durante algum tempo. A vida é muito curta para ser pequena. Viva a vida. Viva Jesus. Viva aquele que prometeu que nos daria vida. E vida em abundância. Amém? Abaixa a cabeça, meu querido e minha querida. Vamos orar. Vamos orar. É preciso saber viver. É preciso saber viver. E talvez você esteja aqui nessa noite e preste atenção, você não tem vivido. Não tem vivido. Você trabalha e não vê seu filho crescer. Seu filho é criado por outros. Termina o expediente para você voltar para casa, é uma tortura, porque você não gosta de ficar em casa. Talvez você esteja deprimido em relação a essa crise que o Brasil atravessa. Eu até posso crer que numa audiência como a que nós temos hoje aqui,
Possa haver pessoas até que já pensaram em desistir da própria vida. Talvez existam pessoas aqui que já feriram ao seu próximo. Nessa noite eu quero que nós façamos aqui um acordo pela vida. Viver é bom. Viver é um presente. Mas é preciso saber viver. Quero convidar a congregação a ficar em pé. E examinando a sua vida, examinando a dinâmica da sua vida, o modo como você tem vivido, eu quero lhe desafiar a vir aqui à frente dizendo: pastor, eu não tenho sabido viver. Eu tenho passado pela vida, mas eu não tenho vivido. Hoje, se eu avaliar algumas coisas na minha vida, eu vou chegar à conclusão de que, olha, eu não amei como deveria. Eu não me envolvi como eu deveria. Eu não tive fé como eu deveria. Eu não valorizei minha família como deveria. Mas ainda há tempo de você recomeçar. Sai do seu lugar, vem aqui à frente. Venha. Venha. Venha você que já perdeu tanto tempo nas drogas. Já perdeu tanto tempo na prostituição. Já perdeu tanto tempo perdido por aí procurando coisas que para você lhe daria algum tipo de valor. E você chega à conclusão hoje, nessa noite, que até hoje você não viveu. Sai do seu lugar, vem aqui à frente, receba o autor da vida. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Desça aí na galeria, por favor, aqui do meu lado direito, esquerdo. Vem aqui à frente e diga: eu quero aprender a viver, Senhor. Ensina-me a contar os meus dias de maneira que eu alcance o coração sábio. Sai do seu lugar, vem aqui à frente, venha. Venha. Sai do seu lugar. Senhor, eu quero aprender a viver. Quero aprender a valorizar minha família, minha casa. Sai do seu lugar, vem aqui à frente, venha. Para orar por aqueles que querem saber viver. Vem. É você mesmo, é você mesmo. A quem Jesus está dizendo: olha, nem eu te condeno, vai e não peques mais. Recomece a sua vida. Você que quer recomeçar a sua vida com Jesus, sai do seu lugar. Vem aqui à frente, venha. Venha. Vem você. Vem. Dá-me um novo coração. Sai do seu lugar, vem aqui à frente, venha. Dá-me um coração igual ao teu. Venha. Meu mestre, dá-me um coração igual ao teu. Quer uma nova chance? Ah, pastor, já queimei todos os cartuchos. Não queimou, não. Sai do seu lugar, vem aqui. Deus quer lhe dar uma nova chance para você acertar. Tentar acertar novamente. Sai do seu lugar, vem aqui, vem. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com os teus olhos e doar o teu perdão. Enche-me com teu Espírito, endireita os teus caminhos. Oh Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Oh Deus, dá-me um novo Deixa não. Venha, venha. Diga: Senhor, me dá. Dá-me um coração igual ao teu. Oh Deus. Meu mestre, dá-me um coração igual ao teu. Coração disposto a obedecer em todo o teu querer. Dá-me um coração igual
Meu Deus, nessa noite eu quero, junto com meus irmãos, clamar por estes que estão aqui à frente. Essa mensagem, ó Pai, foi para atingir este alvo de que a vida precisa ser valorizada. É uma mensagem pró-vida. É uma mensagem pró-segunda chance. É uma mensagem dizendo que Deus não joga fora ninguém. Meu Deus, se existe mais alguém aqui que precisa de uma segunda chance, que o Senhor incomode esses corações, meu Deus. Mas obrigado porque estes aqui aqueceram-se. Tornaram-se quebrantados diante do Senhor. Meu Deus, a gente vive um mundo tão implacável para com quem erra. Uma sociedade que não perdoa, o tráfico que não perdoa. O Estado que pune com mão de ferro a quem deveria colher e acolhe quem deveria punir. E nessa inversão de lógicas, pessoas se encontram aqui precisando desesperadamente de uma segunda chance. E este é o culto da segunda chance. Esse é o culto da virada. O Senhor conhece estes que estão aqui à frente. O Senhor conhece o nome e o endereço. O Senhor sabe aquilo que elas estão pedindo na madrugada fora. Eu creio, meu Deus, no nome do Senhor Jesus, que o Senhor estará consertando estes caminhos. Meu Deus, por favor, dá-nos uma igreja quebrantada. Faça-nos uma igreja que chore pela vida, que se importe com o outro, como o samaritano fez, cheio de compaixão pelo miserável que estava à estrada, ensanguentado, afligido, afrontado na sua dignidade pessoal. Meu Deus, o teu povo nesta noite está aqui quebrantado. Vidas estão aqui quebrantadas. Faça um movimento em todos nós, para que a vida continue valendo a pena de ser vivida, a partir do autor da vida reinando do nosso coração. Ser com estes aqui, com estas, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Se sente, meu querido e minha querida. Se sente amado, amada de Deus. Coloque a mão no seu coração, diga: Senhor, eu tenho mais uma semana para viver. Me ajude a viver, Senhor. Me ajude. Coloque a mão no seu coração, diga: Senhor, por favor. O escravo da orelha furada valorizava a família mais do que a sua própria liberdade. Ai, me emociono com isso. Eu valorizo a família mais do que a minha liberdade. Fura minha orelha, Senhor. Fura minha orelha e me marque. Eu quero priorizar minha família. Eu não vou abandonar os meus. Deus, muito obrigado, Senhor, por essa mensagem. Obrigado por esse Espírito que nos une e que tomou conta de nós durante toda essa noite. Seja com tempo em cantina e confraternização, os abraços à porta, a bênção do Senhor. Junto com a nossa família. Viva a vida, Senhor. Viva a vida, abaixo a morte. Senhor, por favor, nos ensine a viver. Que o amor de Deus, o Pai, e a graça salvadora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a consolação do Espírito Santo de Deus
seja com todos vocês, o povo de Deus, na superfície da terra. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração uma casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te receber nunca mais saberá viver sem ti. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te receber nunca mais saberá viver sem ti.